Estão com saudades? Vamos iniciar nossas atividades de hoje? Vamos lá? Hoje nós precisaremos do livro de ciências, novamente, certo? E também o livro de atividades de reforço, certo? Olha só, semana passada que o Elita começou o ensino sobre o solo, certo? E hoje nós vamos dar continuidade ao exercício do solo. Só que antes disso, tio Elita vai relembrar o assunto, para que assim a gente possa dar continuidade ao exercício. Então, vocês podem pegar o livrinho de ciências e abrir na página 28. Vamos lá? Isso mesmo, certo? No que o Elita for, explicando os pontos principais sobre o solo, você pode acompanhar com seu livro aberto na página 28 e 29, certo? Vocês estão lendo esses conteúdos? É importante fazer a leitura também, tá certo? Mesmo que a explicação seja baseada no que está escrito no livro, mas é importante que você também faça a leitura, ok? Então vamos relembrar esse assunto, certo? Olha só, tio Elita começou explicando para vocês sobre os seres vivos, certo? Os seres vivos, eles habitam na crosta terrestre. Olha só, e o que seria a crosta terrestre? É a parte externa do nosso planeta. Agora, o que é que tem ligação a crosta terrestre com o solo? Vamos ver agora. O solo é a superfície sólida da crosta terrestre. É onde nós podemos pisar, caminhar, plantar e construir nossas casas. Importante, né? Agora vamos entender um pouquinho sobre esse solo. Vejam só, as rochas, elas foram sofrendo algumas modificações. Isso mesmo. Devido ao quê, tia? Devido à ação do vento, da temperatura, dos seres vivos, das águas, das chuvas, dos rios e dos mares. E aí, essas rochas foram se quebrando, certo? Em pedaços cada vez menores. E esses pedaços, se juntaram aos restos de animais mortos e à vegetação em decomposição, formando assim o solo. Vejam como o solo ele é importante. Importantíssimo, Pois é dele que nós tiramos grande parte dos nossos alimentos. Vem do solo. E nós devemos cuidar muito bem dele, certo? Então, que o Elita já começou, mostrando a vocês aqui o solo. Importante, não é, pessoal? Agora, que o Elita vai explicar, o subsolo. Aqui, certo? Olha só. Chamamos de subsolo, a parte da camada da crosta terrestre encontrada logo abaixo do solo. Veja, aqui é o solo. Logo abaixo do solo, nós encontramos o subsolo. É no subsolo que nós encontramos muitos minerais. Isso mesmo, muitos minerais. E quais são esses minerais, tio Elita? Olha só, o cobre, prata, ferro e ouro. Como também dois combustíveis essenciais, certo? Que é o petróleo e também o carvão mineral. É a partir do petróleo que é fabricado a gasolina, certo? Um combustível importante, para os automóveis se locomover, certo? E aí, vejam só, na página 29 começa com um questionamento que diz assim: o que constitui o solo? O solo é formado a partir de quê? Olha só, o solo ele é formado por materiais minerais. E aí no livrinho de vocês vem um exemplo da areia e da argila. E por materiais orgânicos, Exemplo, restos de animais e a vegetação em decomposição. Então, a mistura desses dois materiais forma o que entendemos de solo. Importante, pessoal? E aí, tia também falou sobre alguns tipos de solo. Vamos relembrar? Vamos lá? Olha só, aqui nós temos o solo permeável. E para estudar o solo permeável, aí no livrinho de vocês tem um exemplo do solo arenoso.
Olha só, o solo arenoso, ele possui uma grande quantidade de areia, certo? Na sua composição, esse solo possui poros entre os grãos de areia, que facilita a passagem de água, tornando-se assim um solo permeável. Por conta da sua permeabilidade, esse solo não acumula água e é um pouco úmido. Olha só, dessa forma, forma terrenos secos, que precisa ser irrigado. Mas o que seria ser irrigado, tio Elton? Ser molhado, ser regado, certo? Então, a água de um poço ou de um rio tem que ser levado até esses terrenos secos, Mas como se daria esse processo? Através de canos, mangueiras, que vão ajudar nesse processo de irrigação, certo? E aí, depois do solo permeável, que o Elita tem aí no livro de vocês, um exemplo de solo impermeável. Como exemplo, nós temos o solo argiloso, certo? Olha só, o solo argiloso, diferentemente do solo arenoso, ele possui partículas menores, cada vez menores e com menos espaços entre si, menos espaço, certo, pessoal? Tornando assim impermeável, certo? Por conta da sua impermeabilidade, esse tipo de solo, ele acumula água, certo? Ele retém muita água e ele necessita ser drenado. Então, diferentemente do solo permeável que precisa ser irrigado, o solo impermeável precisa ser drenado. E o que seria ser drenado? Ser drenado é quando nós tiramos, o excesso de água existente naquele solo, certo? Então, através de valas e tubos, vai ajudar nesse processo, para que a água possa escoar. Olha só, Tia também explicou o solo umífero, certo? Esse tipo de solo, ele possui muitos humus. Mas o que seriam esses humus? Lembra quando Tia explicou como é composto o solo? Materiais minerais e materiais orgânicos? Isso mesmo. Humus são materiais orgânicos, ou seja, restos de animais mortos e vegetais em decomposição, certo? É muito bom para o plantio e é rico em nutrientes para os vegetais, certo? Esse solo também é conhecido como terra preta, ok? E aí, por fim, também Tia explicou os lençóis de água, certo? Os lençóis de água subterrâneo, A água da chuva penetra nos solos permeáveis. E ao encontrar com os solos, as rochas impermeáveis, elas formam os lençóis de água subterrâneo, certo? Esses lençóis de água, eles percorrem sobre as rochas impermeáveis. E quando eles surgem uma abertura, eles conseguem uma abertura, eles surgem na superfície em forma de fontes ou nascentes, certo? As águas destes lençóis podem ser retiradas das fontes através da construção de poços artesianos. Então veja que Tio Elita deu a explicação novamente de cada um deles. E agora sim nós podemos dar continuidade ao nosso exercício, porque todo mundo já lembrou, Então vamos lá. Agora eu preciso que vocês abram o livro de ciências na página 31. Vamos juntos? Pronto. Na quinta questão, porque é uma continuidade, Nós já respondemos na aula passada as outras questões, então já estamos na quinta. Então, na quinta questão diz assim: explique a frase a seguir. Vamos ler juntos? O subsolo é uma fonte de recursos para o ser humano. Vocês lembram quando que o Elita explicou o subsolo? Que Tia mostrou a vocês que era no subsolo, que o ser humano pode encontrar lá no subsolo alguns minerais importantes. Quais eram os nomes dos minerais que o Elita citou? Vamos lembrar?
o ouro, a prata, o ferro, o cobre, que também citou que é lá no subsolo, né, que é retirado dois combustíveis essenciais, né, o petróleo e o carvão mineral, né, como também é lá que temos os lençóis freáticos. Então, vamos juntos escrever essa resposta? Pronto. Vamos ler a resposta juntos? Olha só. No subsolo, o homem encontra vários recursos que utiliza de diferentes formas, como os minerais, o ferro, o cobre, o ouro, a prata e os combustíveis, o petróleo e o carvão mineral, além dos lençóis freáticos, certo? Então, agora vamos para a sexta questão, onde diz assim: observe as falas e encontre a solução para tornar cada um dos solos mais produtivos. E aí nós temos no primeiro quadrinho, não é? A fala do menino, que diz assim: este solo está seco, falta água. Olha só, se o solo está seco, falta água, ele deve ser feito o que nesse solo? Ele deve ser irrigado, não é mesmo? Veja, esse exemplo tia deu quando nós estávamos estudando o solo permeável, certo? Então, aqui nós iremos colocar o solo deve ser irrigado. Certo? E a segunda imagem é a menina que fala: neste solo há muita água. Então veja, esse exemplo nós vimos aqui no estudo do solo impermeável. Se há muita água,
esse solo deve ser o quê? Drenado. Pronto. Agora, deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos lá, pessoal. Na sétima questão diz assim: observe as duas figuras e classifique cada uma de acordo com o tipo de solo. Então, vamos lá. Na letra A, nós temos um solo aqui, o quê? Como é chamado esse solo? Nós vimos durante a explicação, né? Esse é o solo arenoso, né? Um exemplo de solo permeável. Mas aí você só precisa escrever aqui solo arenoso. Deixa eu olhar para apagar. Fica melhor para vocês verem. Certo? E na letra B, nós temos. Mas tia mostra assim. E tem no livro de vocês, tá certo? Vamos lá. Na letra B, nós temos o exemplo de solo que? Como é chamado esse tipo de solo? Solo argiloso, não é verdade? Né? E tia deu esse exemplo aqui quando nós estávamos estudando solo impermeável. Então, deixa eu escrever aqui. Solo argiloso. Para ficar bonitinho para vocês. Vamos lá, pessoal. Vejam só. Qual dos solos acima é considerado permeável? Vejam só. Vamos lembrar da nossa explicação, né? Nós temos aqui na letra A o solo arenoso, na letra B o solo argiloso, né? Quando o tio Helder começou a explicação, né? Tia começou falando sobre o solo arenoso. Ele é o exemplo de solo permeável. Na verdade, então vamos escrever aqui, ó. O solo A. Porque não acumula água. Certo? Escreva as características de cada solo no espaço indicado. Aí nós temos o solo A. Vejam só, vamos estudar, vamos observar o solo A, né? Já sabemos que ele é um solo permeável, né? Vamos ver características desse solo, né? É um solo que possui uma grande quantidade de quê? De areia, né? Então é uma característica desse solo, né? Ele não acumula água e é um pouco úmido. Então vamos escrever.
e observar o solo B, né? Veja, o solo B ele é composto por argila, né? E ele retém muita água, certo? Então, são características do solo B. Vamos escrever aqui? Pronto, pessoal. Então, agora, vamos para a página 32. Oitava questão. Escreva com suas palavras como se formou o solo. Então, vamos voltar, né? Quando o tio Hélio estava explicando, logo no início da explicação do solo, tia falou, né, que o solo, né, começou a explicação com as rochas, né? As rochas, elas foram sofrendo algumas transformações. Devido ao quê? Né? Devido à ação do vento, né, da temperatura, dos seres vivos, das águas das chuvas, dos rios e dos mares, foram transformando essas rochas. A partir daí, as rochas elas foram quebradas, né, em pedaços cada vez menores. E depois, né, com o tempo, elas se juntaram aos restos de animais e da vegetação e decomposição, né, formando-se assim o solo. Então, vamos escrever essa resposta na oitava questão. Eu vou escrever aqui, certo? Vão acompanhando.
Angélica acabou de escrever, certo? Observem que é justamente aquilo que eu já havia conversado com vocês, sobre como é constituído o solo, certo? É exatamente a resposta que está escrita aqui, ó. As rochas foram, pouco a pouco, sofrendo transformações devido à ação do vento, da temperatura, dos seres vivos e das águas da chuva, dos rios e dos mares. Com o tempo, as rochas foram quebradas em pedaços cada vez menores que se juntaram aos restos de vegetais e animais mortos, formando assim o solo, certo? E aí na nona questão, diz assim, ó. Deixa eu vir para cá para vocês ir copiando. Faça uma entrevista com um adulto e registre as informações. Então vejam só. Como essa atividade vocês estão fazendo com o tio Elita já pesquisou. Mas se você quiser também, né, conversar aí com um adulto e ver as respostas dele para também acrescentar, não tem problema, certo? Então na letra A diz assim: qual o tipo de solo presente na cidade onde você mora? Vejam só, né? Está falando da nossa cidade, né? Como é o nome da nossa cidade? Caruaru. Então, tia fez essa pesquisa e descobriu que o solo da nossa cidade, ele é pedregoso e argiloso, certo? Então, se ele é argiloso, ele é um exemplo de solo impermeável. Vamos escrever essa resposta? Para isso, tia vai apagar aqui, certo? Nono, letra A. E na letra B, diz assim: há o cultivo de algum vegetal na região? Quais? Sim, né? Cultivamos milho, feijão, né? Macaxeira, abóbora, coentro, né? Então, a tia vai colocar aqui alguns vegetais. E se caso você quiser acrescentar com outros que você sabe que também é cultivado aqui na região, você também pode, certo? Então, na letra B.
de Caruaru ele sofre com algum tipo de poluição? Vocês lembram que na última aula de geografia Tio Elton trabalhou justamente, né, a poluição do solo? Então vejam só, aqui também, né, aqui na nossa cidade também. Então Tia citou aqui 2 exemplos, né, a produção desenfreada de lixo, né, e também o desmatamento, né. Os dois provocam, né, poluição no nosso solo. Então vamos colocar? Pessoal, aqui na letra B, deveria ter começado com a palavra sim. Então, Tia vai retificar aqui. Eu peço até desculpa a vocês, mas organizem aí no livro de vocês para que a resposta fique correta, viu? Agora sim, certo? Pronto. Então agora a Tia vai explicar o praticando de vocês, ok? Tia vai apagar aqui embaixo. Então, o praticando de vocês vai ser no livro Atividade de Reforço, certo? Vamos pegar ele e abrir na página 100. Vamos lá? Permanecemos estudando o solo, certo? E eu tenho certeza que vocês vão, né, amar essa atividade. Vai fazer bem direitinho. Tudo dentro da explicação de Tio Eita, certo? Então, vocês vão começar colocando a data do dia que vocês estão realizando a atividade. E na primeira questão diz assim: coloque V se a alternativa for verdadeira e F se for falsa. E aí você vai ler atentamente, prestando atenção, né? Nós tivemos 2 aulas, né, basicamente do mesmo assunto. Então, você pode voltar o vídeo na hora da explicação. Você também tem o seu livro como apoio. Você vai ler as frases bem devagarzinho, não tem pressa, com atenção e vai ver se aquela frase, aquela alternativa está correspondendo ao que o Elton explicou. Isso quer dizer que é verdadeiro. Agora, se você olhar e você observar que tem alguma coisa diferente que não está correspondendo, é porque é falsa, certo? Na segunda questão diz assim: observe os tipos de solo abaixo e depois faça o que se pede.
observar aí o solo da letra A e o solo letra B. Em qual dos solos mostrados um vegetal tem mais chances de germinar, certo? E se desenvolver? Justifique sua resposta. E aí? Nós vimos, foi que o Wellington mostrou ele e até disse que ele poderia ser chamado de terra preta. Então, volta lá na explicação que eu tenho certeza que vocês vão lembrar, certo? Na terceira questão, ligue corretamente. Então, você vai observar aí, primeira palavra, argiloso. E aí, no meio, vai ter uma sequência de palavras e você vai relacionar argiloso com a palavra argila, né? Olha, argiloso deriva de argila. E depois, você vai relacionar com as palavras que estão nos quadrinhos verde, certo? E assim você vai fazer com a palavra umífero e com a palavra arenoso, certo? E aí nós temos a página 101. Deixa eu Wellington colocar aqui, 101, primeira coluna, só a primeira coluna. Certo? Vocês vão estudar só onde tem aí lençóis de água, certo? Então, novamente, vai colocar a data. E na primeira questão diz assim: observe a imagem e depois escreva com suas palavras como são formados os lençóis subterrâneos, certo? Então, você vai lembrar do que tia já falou e você vai escrever com as suas palavras, com o seu entendimento, ok? Na segunda questão, diz assim: ainda sobre a cena da questão anterior, responda. Então, observa bem essa cena, essa imagem. Na letra A, como a água dos lençóis subterrâneos desemboca na superfície. É exatamente essa palavra, viu, gente? Desemboca. E na letra B, indique com uma seta o local na imagem que representa uma possível nascente. Então, você vai fazer uma setinha onde você está vendo aí uma suposta, né, uma possível nascente, certo? Tudo dentro da explicação que o Wellington deu, certo? Eu espero que agora ficou bem claro esse assunto do solo, certo, pessoal? Então, assim, nós finalizamos nossa aula de hoje e nós nos encontraremos amanhã, tá certo? Então, fiquem em casa, fiquem bem e tchau!